Josué, capítulo de número 24, verso 15. A palavra de Deus diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolha hoje a quem servirão. Escolherão servir aos deuses aos quais os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Feche os seus olhos, Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar dando um glória a Deus. Irmãos, nós estamos de quarta-feira na série Governe, uma série muito abençoada que já chegamos no final dela, como foi dito já. Esta semana é o final, a última da série. Só que esta quarta-feira que passou eu não pude estar presente na igreja, e Deus me direcionou a eu pregar o que eu ia pregar quarta-feira, pregar hoje, domingo, Então nós vamos falar sobre essa série, que nós estamos falando, que estamos construindo ao longo de todo esse mês, falando sobre governo, sobre governar. Já falamos sobre governar a nossa própria vida, já falamos sobre governar sobre várias coisas, e o tema da mensagem de hoje é governe em sua casa. Diga comigo: governe em sua casa. Muitas pessoas, quando a gente fala de governo, muitas pessoas elas querem governar sobre um monte de coisa. Elas querem governar fora. Às vezes a gente fala governo, tem pessoas que confundem com autoritarismo. Governo não tem nada a ver com autoritarismo. Uma pessoa autoritária é alguém que empurra a goela abaixo alguma coisa. É alguém que não permite que o outro tenha uma posição, um pensamento diferente. E pelo autoritarismo dele, ele empurra a goela abaixo a sua vontade. Isso não é governo. Mas governo é você levar até mesmo aquele que pensa diferente de você ao entendimento do porquê a sua ideia é melhor, do porquê a sua estratégia é melhor. O governo não é autoritarismo. Eu não estou falando de governo público, estou falando do governo dentro da nossa série. O governo não é um autoritarismo. E tem pessoas que elas acham assim, quando fala de governo, está falando sobre autoritarismo. Então ela quer governar sobre tudo, ela quer colocar as ideias dela a goela abaixo de todo mundo. Ela quer mandar. Tem gente que quer mandar. Tem gente que quer o quê? E sabe qual que é o problema de quem só quer mandar? Ele abre a empresa dele quebra. Mas sabe por que a empresa quebra? Não é porque ele é ruim, ele é até bom. Não é porque falta recurso, até tem. Não é porque as coisas, não, até é legal. Só que o fato dele só querer mandar, ele afasta as pessoas dele. Ninguém consegue trabalhar para aquela pessoa. Ninguém consegue estar naquela empresa. Por quê? Porque aquele chefe, ele não tem governo, ele tem autoritarismo. Ele não é governante. Porque quem governa, a primeira coisa que eu falei da série Governe é governar a sua própria vida. Ele não consegue governar a sua própria vida. Então ele não governa suas emoções, ele não governa suas vontades, ele não governa nada. Ele sai xingando todo mundo e ninguém consegue trabalhar com aquela pessoa. Então tem pessoa que quando ela pensa em governo, ela quer governar sobre todo mundo lá fora. Ela quer uma posição de destaque. Só que dentro de casa, ela não tem governo nenhum. Tem gente que é respeitado fora, mas dentro de casa não tem respeito. Tem gente que fora de casa, todo mundo respeita ele, mas dentro de casa ninguém respeita ele. Quem está comigo, diga glória a Deus.
A palavra de Deus fala que Josué, diante do povo, ele declara: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Olha que detalhe interessante. Eu vou falar sobre ele daqui a pouco, mas preste atenção. Nós temos que entender que o nosso lar, diga assim comigo, o meu lar é o meu primeiro ministério. Diga aí, Cristo deve ser o centro do meu lar. Irmão, Cristo tem que ser o centro do nosso lar. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias complicados, ensinamentos errados. Ou você não concorda comigo que aquilo que você aprendeu do teu pai e da tua mãe, e não importa qual é a época que nós estamos falando, eu com os meus 36 anos de idade percebo isso, e você com mais idade ainda certamente percebe mais ainda. Aquilo que nós aprendemos dos nossos pais nos dias de hoje não tem valor nenhum. Parece que aquilo que nossos pais nos ensinaram nos dias de hoje é errado. Parece que aquilo que o nosso pai falou que era assim, era desse jeito, nos dias de hoje parece que nós somos o errado. A nossa forma de viver, a nossa forma de andar, a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, parece que nós somos o errado nos dias de hoje. As coisas estão tão perturbadas lá fora, o inimigo está com tanto domínio sobre as coisas, que parece que o errado somos nós, não é o mundo. O mundo é o certo, as coisas do mundo é o certo. Usar criança para ganhar dinheiro na internet, sexualizando elas, é correto. A nossa forma de pensar é errado. Fazer as coisas no meio da rua é o certo, não sei o que é o certo. A nossa forma de pensar que é errada. A impressão que dá é que o errado somos nós. E onde nós estamos levando, e nós precisamos entender que nós estamos levando uma nova geração junto conosco, que são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos bisnetos, e eles precisam entender o mundo primeiro que eles estão entrando, mas acima de tudo, eles precisam entender que o centro da vida deles tem que ser o Senhor Jesus. Porque se o centro da vida dos nossos filhos não for o Senhor Jesus, amanhã eles se corrompem com essa geração que está vindo por aí. Se o centro dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso lar, não for Cristo, amanhã nós estamos perdendo a nossa geração para este mundo. Estamos perdendo os nossos filhos, os nossos netos para este mundo. E eu creio que você não quer perder eles para este mundo. E nós não vamos perder eles para este mundo, porque nós vamos ter o governo de Cristo sobre o nosso lar. Nós vamos ter o governo de Cristo sobre a nossa casa. Nós vamos ter o governo de Cristo sobre a nossa família. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então existem algumas coisas que nós precisamos, algumas atitudes que nós precisamos tomar para nós governarmos em nossa casa. Primeira atitude: seja o sacerdote do teu lar. Primeira atitude: seja o sacerdote do teu lar. Seja o sacerdote da tua casa. A responsabilidade espiritual da família. Vou reformular. A responsabilidade espiritual da sua família não é minha. A responsabilidade espiritual da sua família é sua. A responsabilidade espiritual, pastor, você é responsável espiritualmente por qual família? Pela minha. Eu sou responsável pela minha família. A Bíblia não fala que eu, como pastor, sou responsável espiritualmente pela tua casa. A Bíblia fala que o pai e a mãe é responsável pelos seus filhos, é responsável pela tua casa. Então a responsabilidade espiritual da tua família é sua. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a igreja. Não ache você que é a igreja que vai ensinar o teu filho. A Bíblia não fala: igreja, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Não, não, não. A ordem de ensinar o caminho é para os pais. Pai, mãe, ensina o caminho que seu filho deve andar. A
A ordem é para os pais. Então a responsabilidade, porque tem gente que terceiriza tudo. Nós vivemos hoje no mundo de terceirizar. E na verdade esse negócio de terceirizar as coisas, principalmente a responsabilidade do erro, vem lá de trás. Vem da onde, pastor? Vem lá de Gênesis. Como assim lá de Gênesis? A Bíblia fala que quando Eva peca, Deus desce no jardim como fazia todos os dias e procura Adão e Eva e não encontra eles, é isso? E aí de repente eles estão lá escondidos, atrás das árvores, eles saem de lá cobrindo o seu corpo e Deus pergunta, por que vocês estão cobrindo? Ele fala assim, porque nós estamos nus. Mas Deus vira para ele e fala assim, mas como é que vocês sabem o que é ser nu? Como é que vocês sabem que vocês estão nus? Vocês não têm esse conhecimento. Eu não dei para vocês esse conhecimento. Da onde veio esse conhecimento que vocês estão nus? E isso gerou vergonha em vocês. Veio do pecado. Aí Deus pergunta e começa a fazer as perguntas para tentar descobrir o que aconteceu. E aí a Bíblia fala assim que quando Eva é questionada, Eva fala assim, mas o Adão é questionado, porque Adão era o homem. Fala assim, Senhor, mas a culpa foi da mulher. Aí Deus questiona a mulher, por que ela havia feito aquilo? E ela fala assim, mas a culpa foi da serpente. Então esse negócio de não assumir a culpa e terceirizar a culpa, já é lá de trás, isso é coisa do inimigo. Isso é coisa do pecado. Então muitas vezes o que acontece, as pessoas elas querem terceirizar. Mas a igreja não ensinou meu filho direito. Não é a igreja que tem que ensinar, irmão, é você. A igreja que não fez isso, a igreja que... Não terceirize. Não terceirize. A responsabilidade espiritual da tua casa é sua. A Bíblia fala que você, pai, principalmente os pais, mas na ausência do pai, a mãe, você é sacerdote deste lar, você é sacerdote desta casa. E como sacerdote desta casa, você tem autoridade dada por Deus para cuidar da tua família espiritualmente, para ensinar eles no caminho, para fazer de Cristo o centro do teu lar. Quem está comigo, diga glória a Deus. E a Bíblia fala algumas coisas sobre isso. Por exemplo, Efésios 6,4 diz, pais, não tratem seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem revoltados. Pelo contrário, criem os filhos com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Então a primeira coisa é, pai, não provoque os seus filhos. Eu vejo direto muitos pais provocando os seus filhos, provocando a ira dos seus filhos, sabendo que aquilo vai gerar nele alguma coisa e eles insistem em fazer, principalmente se tiver irmãos. Eu já vi muito disso, o pai que provoca o outro filho, o seu irmão faz isso, o outro não faz. Irmão, a gente tem que entender que primeiro são diferentes. Eu tenho 2 hoje, eu sei dizer que são completamente diferentes. Luca e Isabela não tem nada a ver um com o outro, nem fisicamente e muito menos de perfil deles. Agora eu não posso ficar comparando o outro, porque se eu falar para Isabela, o seu irmão faz isso, você não faz, eu vou achar que eu vou estar fazendo alguma coisa boa, mas na verdade eu estou provocando uma ira dentro dela. Amanhã ela se revolta, porque na cabeça dela ela vai criar, o Luca é preferidinho do meu pai, o Luca é o preferido da minha mãe. E a Bíblia está dizendo aqui, cuidado com o jeito que você trata os seus filhos, para que eles não fiquem revoltados. Nós precisamos tomar esse cuidado. Quem está comigo, diga glória a Deus. E o texto também diz, criem os filhos com a disciplina. Diga comigo, disciplina. Irmão, tem que ter disciplina dentro da tua casa. E talvez eu fale mais hoje para a nova geração, porque eu sei que a antiga geração é rígida, mas a nova geração, que na cabeça deles é assim, eu não gostava que meu pai fizesse isso comigo, então não vou fazer com os meus filhos. O bocoió. Só que é o seguinte, você é uma pessoa do bem hoje, pelo que o teu pai fazia com você. Você criou uma estrutura hoje, pelo jeito que o teu pai te tratava, tua mãe te tratava. É lógico que você não precisa entrar no extremismo, porque os nossos pais tiveram momentos de extremismo conosco, sim ou não? Nós não precisamos ter momentos de extremismo com os nossos filhos, apesar que em algum momento talvez possa até que você tenha. Só que o que você não pode negar é o seguinte,
que se você é uma pessoa do bem, se você é uma pessoa abençoada, se você é uma pessoa de caráter, se você é alguém de valor, é porque o teu pai e a tua mãe, mesmo com a correção dura que eles davam sobre você, eles formaram isso em você. E eu vejo hoje, principalmente a nova geração, querendo aliviar para os seus filhos. Só que esse alívio que elas estão dando para os seus filhos, elas não estão entendendo que ela está formando pessoas fracas. Deixa eu ver se eu lembro de uma frase que eu ouvi. Tempos difíceis geram homens fortes, e tempos fáceis geram homens fracos. Se você facilita tudo para os seus filhos, não ache você que você está criando alguém melhor do que você está criando alguém pior do que você. Se você dá tudo de mão beijada, não ache que, mas é que eu não tinha isso. Por você não ter isso de mão beijada dos seus pais, que você é quem você é hoje. Valorize aquilo que você recebeu de ensinamento. Como eu disse, talvez houve excessos, talvez houve extremismos em algumas partes, tudo bem. Perdoe eles por esses excessos. Mas isso forjou você, isso forjou o seu caráter. Então, cuidado, a Bíblia fala: criem os filhos com a disciplina, mas também criem eles com os ensinamentos. E essas disciplinas e esses ensinamentos, o texto diz, não são qualquer disciplina nem qualquer ensinamento. Disciplina e ensinamento cristão. Disciplina e ensinamento acerca da palavra de Deus. Eu costumo dizer, irmãos, nós não podemos. Eu tenho a Isabela que está mais velha, e eu fico pensando muito em algumas coisas, e eu já estou numa fase com ela de mostrar para ela algumas coisas erradas. Por quê? Porque não adianta eu blindar ela de coisas que ela vai ver ao longo da vida. E o problema não é ela ver, o problema é quando muitos veem e não sabem que aquilo é errado. Ela tem que olhar para as coisas e falar assim: não, isso pode e isso não pode. Tem gente que fala assim: o meu trabalho, eu estava orientando uma pessoa esses dias no atendimento, vou usar esse exemplo, e eu estava falando para a pessoa assim: o problema não é aonde você trabalha, porque problema no trabalho vai ter qualquer um. O médico tem problema no trabalho, o advogado tem problema no trabalho, o lixeiro tem problema no trabalho, o dentista, enfim, qualquer profissão tem problema no trabalho. Qualquer profissão pode te levar para qualquer lugar, pode te oferecer qualquer coisa. Tem médicos, principalmente os anestesistas, que são viciados. São viciados. Como que você imagina alguém rico, próspero, com uma boa profissão ser viciado? Tem empresários viciados. Então o viciado não é o pobre. É pobre, vai ser um viciado na vida. Não, tem muito rico aí viciado, irmão. Tem muito rico aí com problema com droga também, com alcoolismo. Tem muita gente. Por quê? Porque a questão não é o quanto você ganha, a questão não é aonde você trabalha, mas a questão é você saber o seu limite para as coisas. Não adianta, se eu sou uma pessoa que eu não tenho limite, eu não sei, eu não paro aonde eu tenho que parar. E é aí que muitas pessoas se lascam. Mas quando eu tenho limite para as coisas, por que eu tenho limite? Porque alguém me ensinou: esse caminho você anda, esse aqui não. Esse caminho é bom, esse aqui vai te levar para a perdição. Um dia os dois caminhos vão ser apresentados a todo mundo, como foi apresentado para mim e para você, também serão apresentados para os nossos filhos. E sabe o que vai definir o caminho que eles vão tomar? O ensinamento que você deu. E eu falo isso de propriedade, porque eu nasci num berço evangélico. Meus pais são de Jesus, minha mãe já mora com ele. Cresci com ensinamento cristão. E quando eu cresci, os dois caminhos me foi apresentado. Tive oportunidade de beber, tive oportunidade de usar droga, tive oportunidade para um monte de coisa. Só que quando chegou esses dois caminhos na minha frente, eu lembrei do que os meus pais me ensinaram.
E eu tomei a decisão. E hoje eu louvo a Deus por essa decisão que eu tomei. Porque eu vejo que é uma decisão certa. Eu estou no caminho certo. Não sou perfeito, mas eu estou no caminho certo. Então, nós precisamos trazer a disciplina e o ensinamento para os nossos filhos. Seja o sacerdote do teu lar, governe como sacerdote da tua casa. Esse é o primeiro ponto. A Bíblia fala, Josué 24:15, se vocês não querem servir a Deus, escolha hoje a quem vão servir. Só que olha o detalhe que eu falei para você, que eu ia trazer para você. Ele diz assim: porém, eu e quem? Eu e quem? Espera aí. Pastor Josué estava decidindo pela casa dele? Estava. Para de deixar seu filho decidir o que ele quer fazer da vida. Seja o sacerdote do teu lar. Para de deixar. Você é o sacerdote da tua casa. Josué não foi perguntar para eles: ô, nós vamos servir quem? Ô, crianças, quem vocês querem servir? Tem dia lá em casa que a pastora ela pergunta assim para Isabela: filha, o que você quer comer hoje? Eu falei: hã? Eu só faço assim: hã? Desde quando ela veio decidir o que nós vamos comer agora? Oxe! Quem decide o que vai comer aqui somos nós. Vai sentar na mesa e vai comer o que a gente decidiu comer. Arroz, feijão e ovo. Vai comer arroz, feijão e ovo. Vai comer. Olha bem, Josué não pergunta. Josué ele decide. Sacerdote governando dentro da tua casa. Eu e a minha família aqui, o seguinte, ó, eu e todos eles aqui, ó, nós vamos servir ao Senhor. Vocês eu não sei, mas eu e eles aqui, ó, nós vamos para a igreja. Eu e eles aqui, ó, nós vamos andar com Deus. Eu e eles aqui, ó, nós vamos estar junto com Deus. Eu e eles aqui, nós vamos servir o Senhor. Isso é governar, irmão. Qual é o caminho que você está levando sua família? Qual é o caminho que você está levando os seus filhos? Deixa eu falar uma coisa para você. Os seus filhos vão amar aquilo que você ama e vão odiar aquilo que você odeia. Se você amar a Deus, os seus filhos vão amar a Deus. Podem até tropeçar no meio do caminho, mas eles ainda vão sentir um amor por Deus. Só que se o seu filho não vê em você, se sua família não vê em você, que você está firme com Jesus, que você ora, que você busca a Deus, que você ama a Deus, que você fala bem de Deus, que você fala bem da igreja, que você fala bem das coisas do Senhor, como é que eles vão andar? Mas se ele vê você fazendo tudo isso, ainda que lá na frente eles tomem um caminho tortuoso, mas eles vão lembrar: poxa, meu pai amava tanto a igreja, meu pai amava tanto a Deus. Eu costumo dizer, irmão, sabe, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por Jesus e pela igreja do Senhor. Talvez você já tenha ouvido meu testemunho, ou talvez não. Mas o meu testemunho, resumidamente, que não vou nem contar ele, que não está no script, apenas um parênteses que eu estou abrindo. Meu testemunho é que eu nunca quis ser pastor na minha vida. Sou filho de pastor e odiava ser filho de pastor. E isso é uma das coisas que eu estou criando uma vertente para os meus filhos. Eu não quero que eles cresçam com aquilo que eu cresci, com esse sentimento. Então eu estou mudando. Isso dá para mudar. Isso dá para transformar. Então hoje eu vejo os meus filhos, a Isabela principalmente, que é a mais velha, apaixonada pela igreja, apaixonada por Jesus. E é isso que eu quero. Por quê? Porque mesmo não querendo ser pastor e mesmo odiando ser filho de pastor, sempre amei a Jesus e sempre amei a igreja. O fato de não gostar de ser filho de pastor não me afastou de Deus. O fato de não gostar de ser filho de pastor não me afastou da igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque meu pai sempre me ensinou a amar a Deus. Minha mãe sempre me ensinou a amar a Deus. Eu via o quanto eles amavam a Deus. O meu pai ama até hoje.
Eu via o quanto minha mãe amava a igreja, meu pai ama a igreja. Até hoje eu via isso. Eu via isso. E mesmo que num período da minha vida eu não queria ser pastor, eu não queria, e hoje eu costumo dizer que quem me colocou nessa posição foi o próprio Deus, e é mesmo, um chamado mudou tudo. Enfim, isso faz parte do testemunho, eu não tenho tempo para isso. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que ainda que lá na frente alguém tropece, se eles viram você amando a Deus, se eles viram você amando a igreja, se eles viram você falando bem das coisas de Deus, eles vão lembrar disso um dia. Eles vão lembrar: meu pai amou a igreja, minha mãe amou a igreja, meu pai amou a Deus, minha mãe amou a Deus. Eles andaram nos caminhos do Senhor, eles sempre estiveram nos caminhos do Senhor. Então eu também vou andar nesse caminho. Josué decide: eu e a minha família, nós serviremos a Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Segundo, então primeiro, para você governar o seu lar, governe como sacerdote do lar. Você é sacerdote da tua casa. Leve a tua família, como sacerdote da tua casa, leve a tua família a amar a Deus, a amar ao Senhor. Segundo, estabeleça princípios espirituais dentro da tua casa. Estabeleça princípios espirituais dentro da tua casa. Não importa, talvez você fale assim: ah, pastor, você fala isso, mas os seus filhos ainda são pequenos. Os meus já cresceram. E daí, mora com você? Se mora com você, adivinha quem manda na tua casa? Acabou. Sabe qual que é o problema, gente? Que a gente às vezes quer o adolescente, o jovem, quer morar debaixo do teto do pai e da mãe, como se a casa fosse dele. Não, meu irmão, me desculpe, eu não aprendi assim, eu não vivi assim, e eu não vou deixar ninguém viver assim na minha casa. Enquanto morar comigo, minhas regras, meus princípios, é minha casa, é minha casa. Quem está comigo, diga amém. O dia que eu casei, no nosso casamento tem uma parte da família que não é de Jesus, uma parte da família que bebe, tal. Cheguei para ele e falei assim: ó, casamento é de quem? É meu. Então o negócio é o seguinte: no meu casamento não tem bebida, é meu casamento. Outro dia nós fizemos um churrasco lá em casa, a parte da família chegou lá com cerveja. Já falei, conversei em casa lá depois, falei assim: ó, na minha casa não. Se estiver na casa deles, o problema deles, eles fazem o que quiser, mas na minha casa não é de cerveja. Na minha geladeira ninguém põe uma latinha de cerveja. Minha casa, minhas regras, meus princípios, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu vivo. Eu só escuto aquilo que eu creio. Se eu não creio, eu peço para a pessoa parar de falar. Se eu não acredito naquilo que a pessoa está falando, eu falo para ela: nem perca tempo falando, eu não creio nisso, eu não acredito nisso. Agora, se é da mesma fé, se está falando do mesmo Deus, se está falando dos mesmos princípios, se está falando da palavra de Deus, e eu creio naquilo, então a gente vai crer junto. Um vai alimentar o outro, o ferro afia ferro, e as coisas vão se... Tem gente que para escutar qualquer um. Tem gente que para escutar qualquer pessoa. Não, meu irmão, você está parando para escutar por quê? Quem está comigo, diga amém. Deixa eu fechar esse parênteses aqui. Deus está falando com alguém aí. Estabeleça princípios espirituais na sua casa. Oração, leitura bíblica, comunhão, perdão. Isso são coisas necessárias. Às vezes a gente precisa sentar na mesa com a nossa família e pedir perdão um para o outro, por causa de alguma coisa que foi falado, por causa de alguma atitude que alguém não gostou. A gente precisa sentar na mesa da nossa casa e fazer refeições juntas, orar. Às vezes a gente senta todo mundo junto para assistir alguma coisa, seja um futebol, seja um filme, mas não senta para ler a Bíblia, não senta para orar. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo de número 6: guardem sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos.
repetidas vezes falem dessas leis. Diga comigo, repetidas vezes. Ah, falei uma vez só. Irmão, repetidas vezes. Ensine. Ah, cresceu, pastor. Enquanto estiver na tua casa, ensine. Amanhã eles vão ter a casa deles, e lá na casa deles vai ser do jeito deles, mas tem um princípio que você está colocando no coração deles, tem um princípio que você está estabelecendo na vida deles. Ensine, repetidas vezes, falem dessas leis, tanto em casa como nas viagens, seja de manhã, seja de noite. A Bíblia já nos ensina isso, que nós devemos ensinar. Isso é governar a nossa casa como Cristo no centro do nosso lar. Tem alguém comigo? Diga glória a Deus. Salmo 119 diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Você sabe que as pessoas hoje procuram ajuda em um monte de coisa. Sabe, se cobrassem por opinião hoje, acho que não existiria pobre. Porque todo mundo vai pedir uma opinião para o outro. E a gente esquece muitas vezes que a nossa vida não é baseada na opinião dos outros, mas é naquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus é lâmpada para guiar os nossos passos e luz para iluminar o nosso caminho. Colossenses 3,13 diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Irmão, nós precisamos praticar o perdão dentro da nossa casa. Precisamos praticar o perdão dentro da nossa família. Precisamos muitas vezes sentar e falar: perdoa. Esses dias mesmo nós tivemos que repreender a Isabela de uma forma mais rígida, e aquilo doeu em nós. Eu sempre ouvi falar que dói mais no pai do que nos filhos, e é verdade. É verdade, dói mais nos... Só que depois a gente sentou com ela, explicou para ela o porquê nós tivemos que fazer aquilo, e pedimos perdão para ela. Perdoa se a gente se excedeu um pouquinho também, porque acontece. Às vezes a gente se excede um pouco. Ela não está muito na fase ainda de entender isso, mas eu já estou criando. Quando ela crescer, ela vai entender que também ela precisa pedir perdão. Quem está comigo, diga amém. Então, o perdão dentro da casa, tem gente que fala assim: ah, já passou mesmo. Já passou para você, talvez para o outro ainda não. Principalmente para as mulheres. Eu costumo dizer que cérebro de mulher é um monte de fio solto, desencapado. Você briga hoje, ela pode não falar nada, mas não significa que ela está curada dessa briga. Passa 10 anos, você briga de novo e de repente aquele fio toca no outro e dá um curto, irmão. E ela vai lembrar: porque lá atrás, não é de hoje. E a briga de hoje já nem importa mais, ela volta naquilo porque não foi consertado. O homem é mais fácil, para o homem é assim: brigou, beleza, acordou no outro dia, ela deu um sorriso e falou assim: não, tá de boa, não precisa nem tocar no assunto. Só que não é assim que funciona. Às vezes nós estamos bem, mas o outro não está. Às vezes, filho, você está legal, mas o teu pai está triste. Às vezes, pai, você está legal, mas o teu filho está triste. Quem está comigo, diga amém. Precisamos praticar o perdão dentro do nosso lar. Quando nós praticamos... E deixa eu falar uma coisa para você: não fique esperando alguém chamar, não. Quem governa é que tem atitude. Porque tem gente que fica assim, fica esperando a hora que alguém chamar. Não. É você que governa na tua casa? É você que é o sacerdote do teu lar? Então toma atitude de colocar todo mundo sentado na mesa e conversar. Toma atitude de fazer o que precisa ser feito sem esperar do outro. Principalmente o homem fala assim: a mãe que se vire. A mãe que se vire não. Você é o sacerdote da casa, pô.
Quem está comigo, diga amém. A Bíblia fala em Atos 2, diz assim: eles se reuniam sempre para ouvir os ensinamentos dos apóstolos e viviam em amor cristão, partindo o pão juntos e faziam orações. Então estabeleça princípios espirituais: oração, leitura bíblica, perdão, comunhão. Eu vou te ajudar de novo com isso aí. Mês que vem nós vamos ter toda segunda-feira o culto no lar de novo online. Como assim, pastor, te ajudar de novo? Porque se você não fez na primeira vez, agora é hora de fazer. Reunir tua família para participar de um culto na casa. Louvor, leitura da palavra, mensagem, oração, 40 minutos para equipar a tua casa, para abençoar o teu lar, para abençoar a tua família. Só que depois que acabar isso, você tem que dar continuidade. Eu não sou responsável pela vida espiritual da tua casa. Você é. Quem está comigo, diga amém. Então, primeiro, governe como sacerdote do lar. Segundo, estabeleça princípios espirituais. Terceiro, proteja o seu lar espiritualmente. Diga comigo: proteger o meu lar espiritualmente. Satanás tenta atacar as famílias, porque ele sabe que atacando as famílias, ele também está enfraquecendo a igreja. Nós precisamos aprender a defender, a proteger o nosso lar. Nós precisamos aprender e a discernir principalmente as coisas, irmãos. Existem coisas na nossa vida que é muito simples de se entender. Eu costumo dizer assim: você quer ver uns dias que nós somos atacados direto lá na nossa casa? É semana... 2 semanas antes do encontro com Deus. A gente marca o encontro com Deus. 2 semanas antes começa um levante do inferno na minha casa que você não tem ideia. 2 semanas antes, tudo isso tentando desanimar a gente, tudo isso tentando parar a gente, porque ele sabe que o diabo sabe que se eu vier para o encontro para fazer, junto com o time que a gente monta para vir para o encontro, para fazer um encontro com Deus, ele vai perder o direito dele na vida de um monte de gente que vai participar. E é a hora que assim, e às vezes a gente nem percebe, porque a nossa vida a gente entra e sai de batalha direto, que às vezes a gente nem percebe, mas a gente está tão acostumado a entrar e sair de batalha, que de repente eu paro lá em casa e falo assim: o que vai acontecer essa semana? Eu falo assim: porque está pesado. Aí eu começo a lembrar, falo, um dos exemplos é esse: semana do encontro. Pronto, tem encontro com Deus, agora já entendi. Pronto, o que eu faço? Vou dizer para você o que eu faço. Eu intensifico tudo que eu estava fazendo. Se eu estava orando, eu oro mais. Se eu estava jejuando, eu jejuo mais. Se eu estava buscando de Deus, eu busco mais. Se eu estava preparando alguma coisa para o encontro, eu preparo mais ainda. Por quê? Porque o objetivo do diabo é me parar. Então o que eu não posso? A resposta é simples. Só que o que as pessoas fazem? O inverso. O diabo vai lá, coloca uma pedrinha para ela, em vez dela... Às vezes você não precisa nem pular a pedra, irmão. Você só precisa fazer isso aqui, ó. Desvia dela. Mas o que as pessoas fazem? Param. É tudo que o diabo quer. Não pare. Lute espiritualmente, proteja seu lar espiritualmente. Não deixe o inimigo te enfraquecer. Não deixe o inimigo parar a tua vida. Não deixe o inimigo, se tiver pesado, ore mais ainda, jejue mais ainda, porque a Bíblia fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Você tem o governo não está na mão do diabo, o governo está na sua mão. Deus te deu o governo. 1 Pedro 5 diz assim: tenham cuidado, fiquem alertas, pois o diabo, o inimigo de vocês, anda em volta como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O que ele faz? Ele procura. A pergunta é: ele vai encontrar você ou não? A Bíblia não fala que ele vai te devorar. A Bíblia fala que ele procura alguém para devorar. Se você parar, ele te pega. Mas se você persistir, se você insistir, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós.
E o texto termina dizendo: fiquem firmes na fé, e não deixa que ele o vença. Diga comigo: se eu ficar firme no meio das batalhas, o diabo perde. Agora, se você desistir no meio das batalhas, o diabo ganha. É só ficar firme. Fica firme. Ah, pastor, mas é difícil. Irmão, eu passo pela mesma coisa que você. Eu sei o que é difícil, eu sei o que você está falando, mas eu sei que a gente precisa ser de Deus. É nessas horas que a gente mostra que nós somos de Deus. Não é na hora fácil não. Na hora fácil é fácil ser dizimista. Na hora que está tudo bem é fácil ofertar. Na hora que está tudo bem é fácil de ir na igreja. A gente mostra que é de Deus é andando no vale da sombra da morte. A gente mostra que é de Deus é quando a doença bate na porta, é quando a morte bate na porta, é quando o problema bate na porta. É aí que a gente mostra que nós somos de Deus de verdade. E a Bíblia fala: fiquem firmes na fé, porque ficando firmes na fé ele não vai vencer. Quem está comigo diga glória a Deus. Efésios 6 fala: vistam-se com toda a armadura que Deus dá para vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Então, ou seja, Deus já sabia que o inimigo ia se levantar, Deus já sabia que haveria batalhas espirituais, mas Deus já também preparou tudo para a gente vencer essas batalhas espirituais. Tem armadura para você, tem capacete da salvação, coraça da justiça, sandálias que anunciam o evangelho da paz. Existe uma espada para você lutar, existe um escudo para você proteger. Deus não te manda para a batalha sem estar armado, sem estar guardado, sem estar protegido. Pode se levantar, a palavra de Deus fala: pode vir o inimigo por um caminho, mas por 7 fugirão de vós, porque o governo está com você. Deus te chamou para governar. Quem está comigo diga glória a Deus. Aí Neemias lá na frente, e eu quero, esse aqui é demais. Neemias lá na frente, ele vai fazer uma análise das coisas que estavam acontecendo. Neemias capítulo 4. E fazendo aquela análise como um homem de Deus que ele é, analisando a vida daqueles que estavam com ele, a vida daqueles que estavam andando junto com ele, Neemias traz uma palavra. E essa palavra aqui, irmão, está na Bíblia. E se está na Bíblia é para nós. Vou dizer de novo: se está na Bíblia é para nós. Se Deus deixou escrito é para mim e para você. Neemias disse naquele tempo, mas serve para agora, serve para hoje, serve para este momento, às 8 horas da noite do dia 21 de setembro de 2025. E eu creio que é a voz de Deus dizendo para mim e para você: não tenha medo deles. Lembrem que o Senhor é grande e terrível. Lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas esposas, lutem pelos seus lares, porque o Senhor é contigo. Se você pode, aplauda a Ele, glorifica o nome do Senhor. Deus te chamou para governar. E Ele está com você para governar no nome de Jesus, para proteger tua casa, tua família contra as ações espirituais. E para fechar, quarto e último, governe servindo a sua família. Liderar não é mandar, mas é servir como Cristo serviu. Efésios 5 diz assim: maridos, cadê os maridos? Digam amém. Não, mas melhora isso aí, vai. É que vocês sabem que lá vem lapada, né? Cadê os maridos? Digam melhorou. Amém, eles não sabem dizer. Homem tem que mostrar a virilidade, né? Não sabe dizer amém. Amém é coisa para mulher, mas amém. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela.
Efésios 5:25. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Irmão, ninguém mandou você casar. Ou talvez o pai dela mandou. Mas você tomou a decisão de casar. Então ame. Ame suas esposas, cuide dela. Quem está comigo, diga amém. Sirva a sua família. Sirva a sua esposa. Ajude ela. A Bíblia fala, não sou eu que estou dizendo, tem mulher que às vezes não gosta que fale isso, mas é a Bíblia que está falando. Vai brigar com Deus. A Bíblia fala que a mulher é a parte mais frágil. A mulher é a parte mais frágil. Então entenda que é a parte mais frágil. Ajude a parte mais frágil. Tem coisas que a gente pode ajudar. Tem coisas que dá para a gente fazer. Tem coisa... pastor, mas tem coisa que é muito simples. Eu sei. A pastora ficou um mês reclamando que estava vazando o negócio do banheiro lá. Irmão, com a mão mesmo, era só apertar assim, ó. Parava de vazar. Mas ela ficou um mês pedindo para eu arrumar. Até a hora que eu fui e arrumei. Demorei um mês para arrumar. Porque o homem é assim, ele não vai fazer na hora. Não ache você que nós vamos fazer. Nós fazemos a hora que nós queremos. Não brigue conosco, é a nossa cabeça. É assim que funciona. Vira para o seu marido e fala assim para ele: a hora que você tiver um tempinho, amor, precisa arrumar tal coisa lá. Mas não fica mandando, vai lá arrumar tal coisa. Ele não vai, você só vai arrumar confusão. Você ri porque é assim na sua casa também, né? Então, é a parte mais frágil. Então, respeite ela com a parte mais frágil. Ame ela. Sirva a tua casa. Quem governa, serve. Você foi chamado para governar, mas você não é o rei, não. Não tem um trono. Não é para você chegar na tua casa lá, colocar um trono na tua casa e falar: seu pastor mandou governar, então agora eu tenho um trono. Agora vocês são meus súditos. Todo mundo de joelho. Não. Governe servindo a tua família. Governe servindo a tua casa. Quem está comigo, diga glória a Deus. Marcos capítulo 10 diz assim: porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muitas pessoas. Até Jesus, quando desceu nessa terra, não quis um trono, mas desceu para estender a mão, para salvar, para curar o enfermo, para libertar o cativo, para tirar. A própria palavra de Deus diz que Ele diz: Ele me ungiu, Deus me ungiu para pregar a libertação. Deus me ungiu para libertar os cativos. Ele veio para servir. Então sirva teu lar, sirva a tua casa, sirva a tua família. Eu vou além, sabe por quê? Você não é dono de nada. A família é minha, eu faço o que eu quiser. Tua família não é sua, tua família é dele. Os meus filhos é meu, eu faço o que eu quiser. Seus filhos não são seus, os seus filhos é dele. Ele deu para você cuidar, então cuide muito bem. Cuide da tua casa muito bem. Cuide do seu casamento muito bem. Cuide dos seus filhos muito bem. Porque nada é nosso, tudo pertence ao Senhor. Filipenses capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: não façam nada por interesse pessoal, ou por desejo de causar boa impressão, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Talvez esse seja o maior desafio nosso como família, como aquele que governa o nosso lar. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Que é fazer as coisas não para o nosso próprio interesse, mas principalmente pelo interesse da nossa casa, pelo interesse da nossa família. Eu costumo dizer que quando eu era solteiro, eu tinha os meus sonhos de solteiro. Depois que eu casei, eu tenho os meus sonhos de casado. Quando eu
não tinha filhos, nós tínhamos o nosso sonho de casal sem filhos, mas hoje com filhos nós temos os nossos sonhos de pais. Não cabe mais agora a sonhar sozinho, não cabe mais agora a fazer as coisas com meu próprio interesse. Não, eu preciso envolver a minha casa com isso. Eu preciso envolver a minha família com esses sonhos. Eu costumo dizer, e eu falo isso principalmente para aqueles que estão procurando casar. Às vezes vem, pastor, nós vamos noivar e vamos casar. E o primeiro conselho que eu dou é: se você não está mais disposto a dar satisfação para onde você vai, que hora vai chegar, então não case. Se você não está disposto a abrir mãos dos seus sonhos pessoais para realizar sonhos conjuntos, então não case. Se você não está disposto a fazer coisas coletivas, então não case. Porque a vida em família não é uma vida solo, é uma vida em família. Quem está comigo, diga amém. Amém. Então, o governo da casa é o alicerce do governo de Deus na terra. Quando nós aprendemos a governar a nossa casa, nós estamos trazendo o alicerce do reino de Deus para a terra. E o meu apelo para você nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, é para que você decida hoje. E decida como Josué. Decida como quem? Decida como Josué a liderar a sua casa para Cristo. A liderar a sua casa para o Senhor. A liderar a sua casa para que ela, ainda que o teu tempo passe, para que ela continue nesses caminhos. A maior pergunta da nossa vida não é se nós vamos ter dinheiro, se vamos ter carro, se vamos ter casa. A maior pergunta da nossa vida é para onde nós estamos indo. Para onde a nossa família está indo. Para onde os nossos filhos estão indo. Para onde a nossa esposa, o nosso marido está indo. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? De que adianta ter tudo nessa terra e não ir morar no céu? Nós precisamos governar. Deus nos chamou para governar, e governar é uma decisão. Eu volto a dizer aquele ponto que talvez você nunca tenha pensado nele. Josué decidiu pela sua família. Decida hoje pela sua família. E a sua decisão que você toma hoje pela sua família, de levar a sua família baseada nos princípios cristãos, é uma decisão que você não é só falar aqui hoje, porque tem gente que acha que é assim, né? Decidir é você vir no culto e você falar assim: eu decido hoje, mas amanhã você não ensina nada para os seus filhos, amanhã você não aplica princípios cristãos na sua casa, amanhã você não aplica o perdão, amanhã você não aplica a oração dentro da sua casa, amanhã você não aplica nada, não, irmão. Mas quando você decide, você passa a andar. Eu tenho que falar isso porque tem gente que não entende. Não adianta você falar: pastor, eu decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tá, mas o que você vai fazer amanhã com essa decisão? Como que vai ser a sua rotina com a tua família a partir dessa decisão? Como vai ser as suas noites ou os seus dias, o momento de folga, o almoço, o jantar? Diante dessa decisão, como será a sua rotina com a tua família? Porque decidir isso não é só falar: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas amanhã tudo continua do mesmo jeito, não tem comunhão, não tem perdão, não tem leitura, não tem oração, cada um continua fazendo o que quer. Quem está entendendo, diga amém. Você entende que o culto de domingo é apenas uma preparação para a semana? Você entende que a palavra de Deus que é ministrada no domingo é apenas algo que a gente tem que levar para o resto da nossa vida? Porque senão se torna apenas mais um dia. E eu creio que você não quer que seja mais um dia.
E Deus também não quer que seja mais um dia. Deus quer que você governe em sua casa.